Uma boa tarde a todos presentes, quem nos acompanha através das redes sociais da TV Câmara. Damos início, na tarde desta quarta-feira, à audiência pública da prestação de contas do relatório de gestão do terceiro quadrimestre de execução financeira do ano de 2019 da Secretaria Municipal da Saúde, por meio de uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores. Estão presentes este vereador enquanto presidente da comissão, o vereador Renato Oliveira e o vereador Alberto Meneguzzi, também integrantes, e compõe a mesa também a vereadora Paula Iores. O secretário de Saúde, Jorge Olavo, a diretora da Secretaria de Saúde, a Léa Muniz, a diretora financeira também, Alexandra, o jurídico, Mário, diretor financeiro, o Rudinei, a diretora do DACRA, a Margit Meneguzzi, e a assessora da Comissão de Saúde, a Catherine, assessores dos vereadores, da vereadora Gladys, da vereadora Tatiane Frisso e do Renato Oliveira, e assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. O Dinei Forner é o diretor financeiro. Sim, já esteve. E a financeira daí é a Leandra. A financeira Leandra e o diretor financeiro Rudinei Forner. Passamos a palavra, então, ao secretário para dar início à prestação de contas e, na sequência, se quiser, o secretário também passar para os seus colegas para fazer sua explanação. A palavra está com o senhor. Tem que... Alô? Então, é o relatório de gestão do terceiro quadrimestre, tá? Execução financeira do ano 2019, esse relatório da gestão anterior. Tá? Esse vai ser apresentado pela Leandra, tá? Que vai explicar como que foi desenvolvido isso. Deu, então? Posso iniciar? Então, vamos iniciar a apresentação, então, do relatório de gestão financeira do terceiro quadrimestre. Esse relatório ele é um pouco diferente, porque a gente apresenta o terceiro quadrimestre e faz o fechamento do ano 2019. Então, vamos iniciar aqui com a apresentação do percentual aplicado em saúde, com recursos municipais. Então, nós temos ali os 3 quadrimestres demonstrado. No terceiro quadrimestre, nós tivemos um percentual de 27,35% de recursos aplicados em saúde do município. Então, das receitas, 327.565.412,57, 89.575.664,27 foi o valor da despesa paga com recurso municipal. Então, o ano, se vocês podem olhar ali, o ano fechou em 25,75%. Então, se a gente comparar o primeiro, o segundo e o terceiro, a gente teve no primeiro 20%, no segundo 30,51% e um percentual menor no terceiro de 27,35%. Mas, se a gente olhar o valor da despesa, a gente vê que não diminuiu, tá? O que aconteceu nesse caso foi porque a receita do terceiro quadrimestre aumentou. Então, o percentual ele baixa. Mas ele se manteve, olha lá, 78 milhões no primeiro, 86 milhões no segundo e 89 milhões aplicados em saúde no terceiro quadrimestre. Pode passar. Aqui, então, é só o demonstrativo
das receitas que são apuradas para fins de cálculo do percentual de saúde. Então, as receitas de impostos, 541.125.849,45, e receitas de transferências constitucionais, que totaliza o valor de 990.200.360,12. Aqui eu só gostaria de voltar essa tela e ressaltar para vocês que o limite constitucional, que é 15%. Então, agora a gente vai fazer um comparativo. Vou ficar com dor no pescoço aqui. Um comparativo da receita e da despesa. Este demonstrativo ele é financeiro, é recurso que está em caixa. Então, nós temos o saldo em 31 de agosto de 2019 e o saldo em 31 de dezembro de 2019. Este é o recurso municipal. Então, lá o 40, que é o receitas de impostos e transferências, o 4001, que são taxas, e o 4002, que são venda de bens inservíveis. O saldo, então, em 31 de dezembro dos recursos municipais foi 14.290.475,39. Pode passar. Aqui, então, a gente tem as fontes estaduais: assistência farmacêutica, atenção básica, média e alta complexidade. Pode passar. Aqui temos portaria CES, que são os repasses que são transferidos para os hospitais. Nota fiscal gaúcha é o recurso do Hemocentro. E vigilância em saúde. Pode passar. E aqui são o que eu coloquei diferente? Eu separei os vínculos antigos. O que são esses vínculos antigos? São vínculos que eles atualmente não recebem mais recurso. Então, você vê que a coluna ali da receita ela está zerada. São saldos de anos anteriores e que precisam ser utilizados. Por exemplo, aquele penúltimo lá, o 4293.500, que é o valor maior que tem ali expressivo, 514.682, a gente realizou um novo projeto e a gente pediu para utilizar o recurso para comprar um raio-x digital. O Estado nos autorizou e nós adquirimos, então, esse raio-x. Só que ele aparece porque ele vai ser pago em janeiro de 2020. Então, o saldo dele vai diminuir no primeiro quadrimestre de 2020. Então, o saldo do Estado, em 31 de dezembro, 12.330.941,18. Aqui nós temos, então, as fontes federais. As fontes federais, então, ela é dividida em dois blocos, o bloco custeio e o bloco investimento. Dentro do custeio, então, temos atenção básica, média alta, vigilância, assistência farmacêutica, gestão SUS e mesma coisa no bloco de investimento. Pode passar. Aqui, a mesma coisa, os vínculos antigos. No Estado aconteceu no Federal aconteceu um pouquinho diferente. Todos os vínculos antigos eles foram transferidos para os dois novos blocos para fazer a readequação da portaria 13992, de 2017. O saldo do federal, 40.866.575,21. Aqui, então, a gente tem só o resumo para poder visualizar melhor. Saldo bancário em 31 de agosto de 2019, 67.622.100,75. Receitas, 165.662.583,26. Rendimentos, 1.023.939,26. E o total de despesas pagas, 166.820.631,49. O saldo, então, das três esferas, 67.487.991,78. O que eu quero ressaltar para vocês? O valor do saldo em 31 de dezembro ele é um valor bem expressivo, 67 milhões. Mas aqui a gente não está considerando todas as despesas empenhadas, que no final do ano viram restos a pagar, e em janeiro a gente precisa liquidar.
Então, tem toda essa reserva. Atualmente, a gente precisa em torno de 40 milhões de mês de despesa que a gente paga para a saúde. Então, a gente pode considerar que o saldo não é tão elevado. Aqui, então, temos também um resumo das receitas e das despesas por esfera. Então, acho que aqui seria interessante passar uma por uma, né? Então, receitas municipais, o total de receitas, 95, vamos começar pelo saldo. Saldo de 31 de agosto, 7.806.669,06. Total de receitas, 95.718.486,81. E o saldo do município, 14.290.475,39. No Estado, então, iniciamos com o saldo de 16.004.231,14. O total de receitas, 10.272.710,94. E o saldo, 12.330.941,18. O Federal, saldo de 31 de agosto, 43.811.200,55. Total de receitas, 60.695.324,77. E o saldo, 40.866.575,21. Então, temos ali os 67 milhões que nós demonstramos antes. Aqui, então, a gente tem os grandes grupos das despesas. No que foi aplicado, o que foi gasto, os 166.820.631,49 dentro do terceiro quadrimestre. Então, temos despesas com o pessoal, 74.326.882,86, serviços, 52.584.174,19, subvenção, 27.622.535,95, diárias, 24.111,23, aluguéis, 384.378,25, materiais permanentes, 2.741.500,43, indenizações e restituições foram 89.591,01, as judicializações, 3.161.998,60, e os materiais de consumo, 5.758.056,47, passagens e locomoção, 127.402,50. Agora, nós abrimos, então, cada uma dessas despesas. Em pessoal, os 3 primeiros itens, eles são despesas de folha de pagamento de servidores, o vale transporte e o auxílio alimentação. Os outros 3 seguintes são as despesas com estagiários, a taxa de administração e o auxílio transporte para os estagiários. E o último é o auxílio dos mais médicos, é o auxílio moradia e alimentação. Aqui, então, temos os serviços, serviços de limpeza e conservação, copa e cozinha, serviços técnicos profissionais, locação de máquina, manutenção de bens imóveis, de equipamentos de veículos, energia elétrica, serviços domésticos, serviço de comunicação em geral, serviço de seleção e treinamento. Aqui, então, temos os serviços hospitalares, que é um valor também expressivo, os ambulatoriais, os laboratoriais, odontológicos. Outros serviços de saúde, temos ali as despesas com as UPAs, algum contrato de oxigenoterapia também está nessa despesa. A UPA fica nessa. Então, serviços de telecomunicações, seguros em geral, fretes e transportes, outros serviços de transportes em geral, vigilância ostensiva, limpeza e conservação, associações, federações e confederações, coleta, transporte e tratamento de resíduos da saúde, serviços de limpeza de vias urbanas, serviço de limpeza de unidades básicas de saúde, outros serviços de transportes em geral, locação de equipamentos de impressora, locação de equipamentos de telefonia, manutenção de software, manutenção de equipamentos de tecnologia de informática, comunicação de dados, telefonia fixa,
locação de impressora, locação de mão de obra, treinamento e capacitação em tecnologia da informação, serviços técnicos profissionais de tecnologia da informação, locação de software e outros serviços de tecnologia da informação. Então, fecha aí 52.584.174,19 de despesas com serviços de terceiros. As subvenções, então temos o Pompeio Geral, Círculo Operário, Virvir Ramos, Clínica Paulo Guedes e despesas de exercícios anteriores. Então, temos os 27.622.535,95. As diárias, 24.111,23, diárias de servidores e alguma coisa de diárias de cargos em comissão. Aluguéis, 384.378,25. Os materiais permanentes, então, temos aí um grande investimento aparecendo no terceiro quadrimestre, porque foram os investimentos feitos na UPA Central. Então, obras em andamento é o resquício então, do valor da obra, 557 ali. Os materiais de consumo, a sua grande maioria, equipamentos médicos, odontológicos, todos eles são para a UPA. O mobiliário também foi, os móveis. E o último lá, veículos de tração, é uma motolância. 2.741.500,43. Indenizações e restituições, então, 89.591,01. As judicializações. Aqui nós temos o primeiro item ali são os sequestros e depois temos as ordens judiciais. O quadrimestre, então, fechou em 3.161.998,60. Materiais de consumo, então, combustíveis e lubrificantes, gás, gêneros alimentícios, material farmacológico, material odontológico, material químico, educativo e esportivo, expediente, tecnologia da informação, material de acondicionamento de embalagens, copa e cozinha, material de limpeza, manutenção de bens imóveis, material elétrico, material de proteção e segurança, laboratorial, hospitalar, material para manutenção de veículos, material para divulgação institucional e promocional, material para manutenção de máquinas e equipamentos, materiais elétricos, material para fisioterapia e demais terapias e materiais de distribuição gratuita. 5.758.056,47. E as despesas com passagens e locomoções, então, temos passagens as municipais e as intermunicipais, o valor de 127.402,50. Então, fechando ali o quadrimestre por esfera, o município pagou, então, 89.234.860,48, o Estado, 13.948,90, e o Federal, 63.639.950,11. Total, então, os 166.820.631,49. Aqui a gente tem o percentual que cada esfera pagou. O município, 63,44, o Estado, 4,93, e o Federal, então, 31,62. Aqui a gente tem só um comparativo para visualizar da despesa que cada ente pagou. Então, esse é o percentual que representa. O município, da sua despesa, dos 89 milhões, ele pagou 59,19, e assim por diante. E lá embaixo, então, tem um comparativo. Ó. O azulzinho ali é municipal, dá para se enxergar, né? Dá. Então, o município sempre paga mais despesas com o pessoal. E o federal sempre paga mais despesas com serviços. E o Estado fica ali entre as subvenções, os incentivos, alguma coisa a subvenção é maior no Estado.
Aqui, então, a gente tem o fechamento do ano, né, por quadrimestre. O que a gente pode destacar nessa lâmina aqui? Lá no federal, nós temos um valor de receita e despesa maior no primeiro quadrimestre. Vocês podem notar que nós temos 75.585.020. É a única coisa que fica mais destacado. O que é essa diferença? Ela foi a adequação que a gente precisou fazer por causa da portaria 3992 de 2017, tá? Então, essa diferença é 27.507.154,32 e 14.939,11. Ela está representada no primeiro quadrimestre como uma despesa e como uma receita. No final das contas, ela fica nula. A gente só transferiu dos vínculos antigos para os novos vínculos de custeio e investimento. Aqui, então, a gente tem a finalização, né, o total das receitas e despesas de 2019. Então, o saldo em 31 de dezembro do município, que a gente já passou antes, 14.290.475,39. O Estado, 12. O Federal, 40. Então, o total geral, 67.487.991,78 é o saldo do encerramento do exercício. Aqui é o que representa a despesa por esfera. E aqui o que representa a receita. Aqui, então, temos os percentuais por ano, para a gente poder também ver a evolução da despesa paga com o recurso municipal. Então, em 2017, nós tínhamos 24,71%, 2018, 27,34%, e 2019, então, 95,75%. Aqui, novamente, a gente vê um percentual baixando, mas o que eu quero ressaltar novamente é que o valor da despesa paga com recurso municipal, ela não diminuiu, ela ficou, aumentou um pouquinho ali, 1 milhão. O que aumentou bastante foi a arrecadação, tá? Então, 877, receitas de impostos em 2017, 930 milhões em 2018 e 990 em 2019. Por isso, então, que esse percentual fica um pouquinho mais baixo do que 2018. Aqui é outra, é só mesmo demonstrativo para a gente visualizar de outra forma. Vou passar a palavra para a Leia. Bom, boa tarde. Em relação, então, aos dados, a produção dos serviços de saúde, eu vou falar um pouquinho da atenção básica, das nossas unidades básicas de saúde. A gente teve um atendimento, então, individual, né, que são os atendimentos realizados por médicos e enfermeiros, no total, no ano, de 573.641 atendimentos registrados. Né, isso é importante frisar, né, que todo o profissional que não registra não tem esse atendimento aqui exposto para vocês. Vocês podem observar que teve um aumento na metade do ano, no segundo quadrimestre, atendimentos médicos 216.410 e no terceiro quadrimestre 127.000. Isso é reflexo daquele período que foi proibido tirar férias, né? O gozo de férias nos meses de inverno, junho, julho e agosto. Então, nós tivemos todos os profissionais trabalhando nas unidades básicas. E aí, claro, aí no último quadrimestre, teve uma diminuição de atendimentos, porque todos os profissionais precisaram gozar as suas férias. Então, teve essa baixa no atendimento.
Atendimento odontológico, a mesma coisa. Então, no segundo quadrimestre, tivemos 16.643 atendimentos. No terceiro quadrimestre, 15.461. No total anual de 54.560 atendimentos odontológicos. Atendimentos realizados pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família. O que é esse núcleo? A gente tem 4 NASFs em Caxias, que são formados por profissionais especialistas nas áreas de educação física, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, assistência social e fonoaudiólogo. Então, também, né, a gente teve um aumento aí no terceiro quadrimestre, porque no segundo ainda já nós não tínhamos as 4 equipes de NASF montadas em Caxias, e no último quadrimestre nós já tínhamos, então quase que mais que dobrou, né, o número de atendimentos desses profissionais que fazem a diferença na atenção básica. Agora, com o novo modelo de financiamento da atenção primária, que entrou em vigor em janeiro deste ano, não é obrigatório mais os municípios terem NASF, né? Seguindo a portaria e tantas equipes para tantas unidades. Mas é importante que a gente mantenha esses profissionais, né, para que a gente tenha ações mais resolutivas lá, né, mais resolutivas e que resolvam os problemas da população, né, para que não compliquem, não internem, né, diminua consultas, com certeza. O serviço de fisioterapia lá, ele está fazendo ele é muito bom no sentido, a gente já tem resultados que diminuíram o número de consultas com ortopedista, inclusive consultas de atendimento na unidade básica por queixas de dores osteomusculares. Em relação aos procedimentos, então aqui são os procedimentos consolidados ambulatoriais, realizados por profissionais de nível superior e médio. Então, é verificação de pressão, verificação de hemoglicoteste, curativos, né? Enfim. Nós tivemos um aumento também no segundo quadrimestre, então 524.288, e no terceiro quadrimestre, 415.754. Totalizando no ano 869.981 procedimentos. Em relação a atividades de grupo, né, procedimentos coletivos. Então, são atividades junto com a comunidade, em espaços da própria comunidade, como centros comunitários ou na unidade básica e também nas escolas. Também teve uma maior concentração no segundo quadrimestre, até porque, em virtude das escolas também, em virtude da agenda, né, as escolas elas possuem uma agenda mais disponível. E também ali entram as ações da Odonto, né, que incluem as ações do Programa Saúde nas escolas. Então, no segundo quadrimestre, a gente teve 3.324 ações coletivas. No terceiro quadrimestre, 2.370. E do Programa Saúde nas Escolas, no segundo quadrimestre, 443 ações. E no terceiro quadrimestre, 298. Totalizando 7.354 ações educativas na atenção primária. Em relação à visita domiciliar e territorial. Também, então, no segundo quadrimestre, 119.319 visitas. E no último, 101.792, totalizando 210.872 visitas domiciliares, que são realizadas por equipes, né, da atenção básica. Como? Ah, sim. Está aqui, ó. Tá, teve um dado, desculpa, pessoal, a gente apresentou na reunião do Conselho Municipal e nós nos demos conta, no item, tá certo na lâmina, aqui eu que estava com a apresentação antiga, nos procedimentos consolidados, então eram 1.394.269. Eu achei pouco também. Tá, acho que era só esse. Tá certo da lâmina, é. Eu que estava com a apresentação antiga.
Em relação à avaliação de elegibilidade e admissão, que são todos os usuários cadastrados pelo Serviço de Atenção Domiciliar do município. Então, no segundo quadrimestre, foram cadastrados 130 usuários, né, que dependem desse serviço, né, para home care e visitas em casa e cuidados a domicílio, e 122 cadastrados no terceiro quadrimestre, totalizando 276 pessoas cadastradas. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que eles cadastram, também tem aqueles usuários que eles dão alta, né? Porque a família já tem autonomia para cuidar sozinha, enfim. Ou, às vezes, porque o usuário foi a óbito, né? Que acontece bastante. Hã? É. São geralmente usuários mais complexos, né, que exigem cuidados. Atendimento domiciliar, e os registros, então, de atendimento domiciliar por essa equipe. Então, no segundo quadrimestre, eles realizaram 1.671 atendimentos. No terceiro quadrimestre, 1.324, totalizando 3.901 atendimentos no domicílio. Então, de procedimentos anual, incluindo consultas, temos 2.387.759 atendimentos, incluindo consultas e procedimentos. Acho que é isso aí. Vou passar para a Market agora apresentar a parte hospitalar. Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre os dados de prestação de serviço na esfera hospitalar e nas demais redes temáticas. Acho que pode passar. Então, a gente vai falar primeiro do atendimento hospitalar, os nossos 4 hospitais. Vocês vão reparar que aqui a gente tirou a Clínica Paulo Guedes, que a gente deixou ela junto com a rede de saúde mental. Então, aqui nós temos os 4 hospitais contratualizados com o município, o Hospital Geral 100% SUS, finalizou o ano com 12.568 AIHs, tá? Essas são internações, né? A gente mantém uma média de 4.000 AIHs. O segundo quadrimestre é sempre um quadrimestre com um percentual um pouco maior, esperado, por causa de sazonalidade. O Hospital Pompeia mantém uma faixa de 3.400, fechou 10.316 AIHs. O Hospital Virvir Ramos, a gente fechou 2.571 AIHs. Ali vocês podem ver um aumento significativo no segundo quadrimestre. Isso representa o nosso plano de contingência do inverno, quando nós contratualizamos 15 leitos extras, né? Então, a gente contratualizou junho, julho e agosto... Não, junho, julho, agosto e setembro. Tá? Então, tem os 3 meses e um resquício no final, que fechou 2.571 AIHs. Aqui também tem um ambulatório de traumato-ortopedia, que foi implementado no serviço esse ano. A gente tem feito em cerca de 20 cirurgias mês, de média complexidade, já tem um impacto ali também. Ele está junto dentro do contrato do Hospital Virvir Ramos. Tá? Então, isso é um aumento dentro das AIHs. Em média, 20, vereadora Paula. Então, não é um número expressivo, né? Mas ele contabiliza, se comparar o ano de 2000... a fila vai andando, se tu pegar o comparativo de 2018, seriam 20 AIHs mês que teria menos, né? Tá? E a gente começou o ambulatório em março, as primeiras cirurgias aconteceram em abril, maio. O Hospital do Círculo, então, é um hospital com uma condição específica e menos expressivo. A gente fez 41 atendimentos no terceiro quadrimestre, fechamos 84 no ano. Lembrando que, então, esse aqui é um serviço específico, ele é regional, é deformidade lábio-palatal, a gente atende com os 49 municípios da região. Pode passar, Ali. A rede de urgência e emergência. Aqui nós temos, então, a nossa UPA Zona Norte, o SAMU, o atendimento, as ambulâncias, o SAMU, a central de ligações, onde se recebem os chamados, e a motolância. Aqui no SAMU é importante a gente dar uma verificada também, que foi o que eu apresentei lá no Conselho Municipal de Saúde, o que a gente tem aqui de dados que chamam a atenção. A gente mantém, né, os atendimentos do SAMU ambulância. Começa o ano com 5.000, aumenta para 6.000 no segundo quadrimestre e mantém os 6.000 no terceiro quadrimestre. Enquanto que as chamadas na central diminuem. O que isso significa? Que a gente tem um número maior de chamadas de pessoas que realmente precisam. Então, mais vezes, o telefone toca menos vezes, mas a ambulância sai mais vezes, né? Então, realmente, aquelas pessoas que estão ligando estão precisando.
A nossa UPA Zona Norte, então, vem com atendimento de 191.496 no primeiro quadrimestre e fecha o ano de novo com o mesmo número, ou seja, a sazonalidade do inverno, o impacto da redução de um serviço único, isso ainda está representado nessa lâmina. Nós só vamos ter a comparação de 2 serviços, 2 portas abertas de urgência e emergência a partir de janeiro, porque aqui a UPA Central abriu no dia 20, então não é um dado expressivo ainda para se contabilizar ali. Tá? Mas a gente tem um total de 596.253 atendimentos. Esse número a gente tem que guardar na memória para tentar ver o que vai se organizar nesse ano de 2020, que deve ser mais ou menos isso, um pequeno aumento, porque é se esperado isso, mas deve manter isso dividido entre as 2 unidades. O 596. Tá? Porque a gente espera assim, um pequeno aumento de população, mas não vai ser tão expressivo. O que vai acontecer é que vai dividir, talvez, isso, e também tem que ver o reflexo do inverno. Né? E a SAMU, a moto, só tirando a dúvida que possa surgir ali, 96 atendimentos no primeiro quadrimestre, 34 no segundo e 186 no terceiro. A baixa incidência de atendimentos no segundo, em decorrência que a motolância ficou cerca de 60, 70 dias parada por conta de uma colisão. Então, ela estava sem operação. Pode passar. Rede de atenção psicossocial. Então, aqui a gente tem todos os serviços próprios do município, com exceção do CAPS Novo Amanhã e da Clínica Paulo Guedes, então, ali que é o nosso contrato. A clínica de repouso do Rimon é uma outra clínica de internação psiquiátrica e o Hospital Sagrada Família, que já saiu do escopo de contratualização, porque esse contrato foi encerrado em setembro e não foi renovado. A gente redistribuiu, então, as internações, aumentando o número de leitos na clínica do Rimon e mantendo o número de leitos na clínica Paulo Guedes. Então, a gente pode ver ali que uma maior utilização, né, dos leitos já disponíveis na Paulo Guedes e um acréscimo na clínica Dr. Rimon, que subiu de 1.100 para 1.400. As demais unidades são os nossos CAPs, então, o CAP Cidadania tem, em média, 6.000 atendimentos por trimestre. O CAPS Álcool e Drogas, então, que é o nosso Reviver, 17.414 no último quadrimestre. É nosso porque é próprio, é o Reviver, tá? É aquele que fica lá no cinquentenário. E o Novo Amanhã é o mesmo escopo de CAPS, só que ele é contratualizado. Tá? Então, ele é uma gestão compartilhada lá com o Virvi no São Ciro. Tá? Então, ali, se comparar os 2 serviços, então, o álcool e drogas, que é a segunda linha, tem 17.414 atendimentos, enquanto que no Novo Amanhã é a sexta linha, tem 15.000 atendimentos, 279 atendimentos lá. Tá? Aqui também só remuneração. O maior volume é álcool e drogas. Né? E até porque esses CAPs, além disso, por que eles têm um volume maior de atendimentos? Eles são porta aberta. O paciente pode chegar lá e pode pedir um acolhimento naquele momento. Enquanto que o Apoiar, o Cidadania, eles são consultas agendadas, são ambulatórios. Né? Então, ele já não tem é uma outra característica. Então, obviamente, o porta aberta ele vai ter um número maior de atendimentos. Pode passar. Atendimento ambulatorial. Aqui são todos os serviços ambulatoriais. Laboratório, fisioterapia, ecografia, raio-x, acho que o CES, Hemocentro, todos os serviços ambulatoriais próprios e contratualizados. E, além disso, uma pequena produção de atendimentos das UBSs que não fazem parte do financiamento da UBS, que não são PAB dentro da tabela SIGTAP. Ou seja, se um paciente vai na UBS e faz um determinado curativo, ele está valorado na tabela do SUS, então ele entra nessa produção aqui. Entra para dentro do teto MAC do município. Então, a gente tem 3.106.000 atendimentos. No terceiro quadrimestre, a gente fecha o ano com 8.653.320 atendimentos. Aqui, tem aquele dado. A gente trouxe um dado comparativo que eu acho importante a gente
porque aqui fecha a apresentação, não tem mais nenhuma lâmina, mas eu acho interessante. Tem da vigilância. Tá. Não, mas tem uma outra informação que a gente trouxe no Conselho Municipal de Saúde que eu acho importante a gente trazer aqui também, que é a da aplicação. Quando a gente fala que o Caxias do Sul é um município, segundo maior município do estado, o segundo maior PIB do estado, a gente está falando de uma população de 510 mil habitantes, que, comparada aos demais municípios de características semelhantes, aplica 25% da sua arrecadação em saúde. Pelotas, com 342 mil habitantes, está aplicando 17%. Canoas, 346, ainda não apresentou os dados porque eles estão sobre investigação. Porto Alegre, que é bem maior que nós, tem o dobro da população, aplicam 18,35%. Então, quando a gente diz que a gente produz 8 milhões de atendimentos ambulatoriais, não é pouca coisa, é bastante. E ainda assim falta. Né? Pode passar. Aquele ali, eu falo porque aquele ali é o número mais expressivo. São sessões de fisioterapia, são atendimentos de fisioterapia, são as órteses, as próteses, tudo que a gente dá, atendimento odontológico, cirurgia odontológica no céu, tudo vai entrar ali. A assistência farmacêutica, então, o Serviço Municipal de Assistência Farmacêutica conta com 3 farmácias, a farmácia básica, a farmácia especializada e a do componente estratégico. Né? Juntando esses atendimentos, a gente tem um número de 1.224.000 atendimentos e distribuição de itens. Né? No ano, 3 milhões, o que fecha um valor financeiro de R$ 1.253.206. Que, se somado àquela judicialização que vocês vão lembrar das lâminas anteriores, a nossa maior parte de judicialização hoje é em medicação. Soma com esse valor aqui, imagina, faz um montante que a gente hoje investe em medicação distribuídas dentro do município de Caxias do Sul. Vigilância em saúde. Então, ali a gente tem ações da vigilância sanitária, que são aqueles atendimentos que as pessoas muitas vezes não se dão conta que a saúde é o que dá. É toda aquela investigação, toda aquela visita que se faz na padaria, no mercadinho, para dar alvará, para verificar situações de condições sanitárias da escola, do abrigo de idosos. Né? Então, no terceiro quadrimestre, nós temos 46 mil ações, né? E fechando o ano com 171.551 ações. Isso só de vigilância sanitária. Vigilância e saúde do trabalhador, então é a nossa SAT-VISAT, onde a gente acompanha aqueles trabalhadores que não têm SESMIT e biometria em suas empresas, com um número um pouco menor, mas também fecha o ano com 6.847 atendimentos. É um serviço que está se reestruturando dentro do município, né? Está passando por mudanças, por isso que a gente vê um crescimento. Assim, primeiro quadrimestre com menos atendimentos, aumentando, e, quiçá, para 2020, talvez aumentando consideravelmente, quem sabe até dobrar esse número de atendimentos. Que agora a gente vai ter, acho que vai ter médico lá também, né, Jorge? É. Vai ter um médico atendendo lá, então acho que esse número vai aumentar significativamente. E é papel da secretaria fazer isso. A gente está aberta para perguntas. Obrigado pela fala inicial. Passamos a perguntas, então, primeiramente ao vereador Alberto Meneguzzi. A vereadora Paula Iores, então. Por favor, vereadora. Eu tenho 2. Bom, primeiro, parabenizar vocês pela apresentação. São sempre muitos dados, né, que a gente fica meio tonto, assim, mas vamos assim tentar tirar algumas coisas. Uma pergunta é em relação, foi destacado ali até a mudança no número de atendimentos em razão de férias, né? Que não teve um momento que então estavam todos os médicos trabalhando, não tiraram férias, aumentou o número de atendimentos, era um período de inverno, e no final, então, menos atendimentos porque estavam tirando férias. Eu venho de RH
E a lógica que a gente usa em RH é que as férias sejam distribuídas ao longo do ano, para não se sofrer nenhum tipo de instabilidade, né, naturalmente. Inclusive, às vezes, tem que ter pessoas para reposição. Né? Como é que vocês percebem isso em relação a... Foi bom esse modelo? É certo, não é? Porque eu acho que ele só gera crise, né? Então, é a minha pergunta, porque a lógica que eu vivo é outra, que as férias devem ser distribuídas ao longo do ano. Isso foi uma decisão anterior. Tá? Microfone. Alô? Isso foi uma decisão da administração anterior, que nós agora estamos pagando o preço disso. Ou seja, eu sou obrigado a dar férias para o funcionário. E é um direito dele. E então eu tenho UBSs, por exemplo, que tem um médico só, porque eu fui obrigado a dar férias para os outros. Ele tem que tirar férias. É ilegal, não? Então foi o que aconteceu. E isso é reflexo agora do que fizeram antes. Eu acho que só complementando um pouco a fala do Dr. Jorge, a gente viveu isso dentro da secretaria, o Jorge como servidor também, né? Não é um modelo ideal, né? Se um dia a gente chegasse em equipes que pudessem fazer a cobertura de férias, como eventualmente acontece em outras instituições, seria seria o mais viável. O que a gente observa na lâmina, né? A gente já tem uma sazonalidade do inverno que, sim, vai ter uma procura maior, tanto na porta de entrada quanto na UBS. Mas manter o RH 100% efetivo ali, também ele não é eficaz. Porque não é só isso que resolve. Né? Então, o resquício disso, eu acho que foi muito maior do que a solução naquele momento. E acho que passou um pouco despercebido naquela lâmina. A gente tem, para o ano de 2019, 2 milhões e 300 atendimentos. Se comparado a 2018, isso dá uma diferença de 900 mil atendimentos, quase 1 milhão. Da onde que vem essa diferença? Da implantação do prontuário eletrônico. A partir do momento que tu implanta o prontuário eletrônico, tu passa a registrar todas as atividades que tu faz dentro da UBS, dentro do CES, né? Tu vai ter um controle maior e tu vai ser mais efetivo. Então, aquele número de 2 milhões e 300, ano passado, foi 1 milhão e 728. Então, sim, as equipes trabalharam mais, elas registraram mais e elas foram mais efetivas. Né? E, mesmo assim, a gente ainda tem um gargalo a ser alcançado, né? A outra pergunta tem a ver com a prevenção. Porque a gente, normalmente, o debate, as discussões que a gente faz aqui na Câmara, tudo, a gente está sempre correndo atrás de emendas parlamentares para cobrir o custeio dos hospitais, está sempre faltando leito, e eu sempre procuro dizer, a gente está sempre falando de doença e não de saúde, e essa é mais cara. Né? Outra discussão é as filas no CES, né, o atendimento de especialista, que nunca se dá conta, estão sempre crescendo cada vez mais. Naturalmente, quem não é atendido e precisa, a doença cresce. Fica mais caro, precisa de leito, precisa de cirurgia. Então, é lógico que esse modelo né, se corre atrás do rabo. Né? A gente vê um movimento bonito aqui da atenção básica. Eu não sei assim se existe uma lógica no serviço público de qual é o percentual ideal de se investir em prevenção e no atendimento, né? no resto, no ambulatorial e no hospitalar. E até, na medida até, Margit, que tu usou o exemplo de outros municípios que investem em percentuais menores que o nosso, Porto Alegre 18%, Pelotas, né, menos. Se a gente tem conhecimento de um percentual que eles investem em prevenção. Porque o exemplo foi bem dito ali. Se a pessoa vai lá, é atendida lá na UBS, um fisioterapeuta ou um educador físico, olha para a pessoa, ela muda a postura, ela não precisa de traumato, não precisa de cirurgia, não precisa de prótese. Então, é tão lógico. Então, a pergunta é essa, assim, o percentual que hoje a gente está investindo em prevenção, né? As nossas ações estão bem ou a gente tem sabe, poderia ser essa uma grande estratégia nossa em relação à saúde, de aumentar a prevenção? Essa é uma pergunta.
Pelo Ministério da Saúde, nós devemos resolver na atenção primária 80% dos problemas das pessoas, né, no mínimo. E não é só o caso de Caxias, que precisa investir mais na prevenção, mas de vários municípios, inclusive no Brasil. E agora o secretário da Atenção Primária, Dr. Erno Harsen, ele traz muito bem, né, esse novo investimento e o foco em qualidade, em indicadores, em desempenho, não mais num valor fixo para os municípios. Por quê? Para os municípios começarem a investir onde deve, né? Lá, então, na atenção primária. E se a gente investir lá, a gente consegue, por exemplo, através da educação permanente dos profissionais, principalmente médicos, né, mas de toda a equipe, médicos, enfermeiros e da equipe, né, com protocolos, né, a gente já tem um protocolo que foi revisado no passado, clínico, né, foram capacitados, mas a gente precisa capacitar de novo porque a rotatividade é muito alta. Os enfermeiros também foram capacitados em 2 protocolos, um vai sair agora, um saiu ano passado, que é o da criança, e agora vai sair o da mulher, do pré-natal do parceiro e do pré-natal, né, onde os enfermeiros vão poder fazer algumas coisas a mais para que as ações se tornem mais resolutivas, né, porque o enfermeiro já realiza a primeira consulta da gestante, né, e aí ele precisa marcar para a semana que vem, ou daqui a 2 semanas, para o médico, só para dar os exames, que nós já temos protocolo pelo Ministério para isso, né? Então, isso aí acho que a gente vai conseguir atender com maior agilidade e resolver os problemas de algumas pessoas. Outra coisa é o protocolo de acolhimento, que a gente já comentou, né? Então, tudo isso tu investe. Além de tu investir em profissionais, por exemplo, do NASF, então agora não é exigido mais ter NASF, mas, por outro lado, se a gente tiver esses especialistas lá, matriciando as equipes de atenção básica, discutindo os casos, resolvendo, a gente vai conseguir diminuir o número de internação, diminuir idas ao especialista, né? A gente tem psiquiatra na região do Esplanada. Que bom se a gente puder agora abranger para os outros territórios, né? Porque é o momento que tem um profissional especialista matriciando e discutindo os casos, os profissionais que estão lá, eles se sentem mais seguros e habilitados a resolver algumas situações. Então, esse é o caminho, né? E agora o Ministério da Saúde também traz outras ações e programas para a gente investir. Tem as academias da saúde. Se a gente conseguisse emenda parlamentar para isso, ótimo, né? Que a gente precisa construir a estrutura e ter um profissional lá registrado no Cines, né? Se a gente conseguir isso, só que, claro, a gente precisa construir a estrutura, que já tem um plano, um projeto arquitetônico pronto do Ministério da Saúde, né? Enfim, são algumas ideias que a gente pode ir discutindo ao longo do ano. Alô? Isso traz uma outra discussão que a gente está enfrentando. Nós temos a Lei Complementar 409, que é 12 horas. E o Ministério da Saúde me exige carga mínima horária do profissional de saúde 20. Então, eu fico numa sinuca de bico. Eu não tenho médico para colocar naquele programa do Ministério da Saúde. O exemplo é... Eu não tenho de 20. 20 ou 40. Eu só tenho de 12. Então, o que acontece? Eu tenho que esperar os concursos acabarem para mim fazer um contrato emergencial de 20, para mim colocar numa UBS, por exemplo, a prisional. Eu não tenho médico de 20 horas para colocar lá. E o que está acontecendo? As pessoas estão se aposentando, estão saindo e estão sendo substituídas por de 12. Cada 20 que é substituído por 12 é 32 consultas por semana a menos. 12, eu imagino, né? Se aplicaria mais a um serviço de urgência e emergência. Mas na rede de atenção, na rede básica, não tem sentido. Não tem sentido. Porque não conhece paciente, não conhece, né? Não dá. E o que impede de fazer? Tem que acabar o concurso? Não sei. Eu não posso chamar... Revogar o atual. Eu tenho que revogar. Tem que mudar a lei. Tem Bom, que mudar a lei. Isso a gente muda, né? Tem que mudar a lei.
Vamos mudar a lei, então. Inclusive, essa lei também traz enfermeiros de 20 horas. Que é o problema. E a gente precisa para as unidades enfermeiro de 40 horas, porque é muito ruim ter um enfermeiro de manhã e outro à tarde. Ele não consegue criar um vínculo com a família e acompanhar o problema como um todo. E na estratégia de saúde da família, o programa também já pede enfermeiro de 40 horas. Eu pedi uma reunião agora, dia... mas basicamente seria esse o assunto. Todas as portarias, inclusive da unidade prisional também, que tem médico de 20 horas. Então... Daí é com essa categoria. Vereador Alberto, só esse questionamento. Eu tenho uma dúvida no material. O material de divulgação institucional no último quadrimestre foi R$810, R$810 apenas, é isso, né? Veja só que valor pequeno, né? Perto daquilo que o município precisa de divulgação, meu Deus do céu. Várias campanhas que precisam ser feitas. Eu acho que até muitas situações, secretário, poderiam ser, inclusive a ausência das pessoas que marcam consulta. Sim, esse serviço de prestação de serviço, ele poderia ser feito através de uma comunicação institucional, né? Mas um valor de R$810 num quadrimestre é um valor ínfimo, perto do tamanho da secretaria, daquilo que é a necessidade de Caxias do Sul, né? Esse é um problema, por exemplo, do Hemox. Nós não temos nenhuma campanha para doação de sangue. Não tem nenhum, não foi desenvolvido, não foi projetado nenhuma nem material campanha institucional, não estou falando de patrocínio, nada de emissoras, mas enfim. O programa Mais Médicos também, eu me lembro que o ano passado o secretário, o então secretário da Saúde disse que buscaria mais possibilidades de mais médicos o ano passado, né, que tinha diminuído o número de médicos desse programa Mais Médicos. Como é que está hoje essa situação? Se aumentou? O Mais Médicos está em extinção. Nós temos atualmente 6 que vão no próximo... Só 6 hoje? 6 hoje e vai zerar em 2 anos. Foi nos prometido 19 médicos do projeto do Médicos do Brasil. Que é basicamente só muda o nome? Basicamente é. Não muda o nome só, tá. Mas aqui... É que teve alguns indicadores assim, que o Caxias não entrou por causa do PIB, que era alto, né? O Ministério selecionou a partir de um limite de PIB. E aí Caxias não entrou. Mas agora parece que teve uma mudança, ou pela mudança, como virou o ano, a estimativa parece que o PIB diminuiu, alguma coisa assim, e aí esses médicos viriam para cá. Mas não se confirmou ainda. Diz né? Quando, a partir de quando, nada, né? Então, não. Hoje, no programa Mais Médicos, são 6 médicos só. 6 médicos em extinção. Nós tínhamos a expectativa de encerrar o ano passado com 25, eu acho. Qual é a carga horária desses? 40 horas. 40 horas. Esses 6 médicos do programa, eles são da onde? Vocês... de que eles são daqui mesmo? Não tem que ser... Do exterior, acho que não tem mais nenhum. Tem alguns com formação no exterior, mas são brasileiros. Não, cubano não tem nenhum. Bom, da minha parte era isso. Eu tenho mais curiosidade dos números de fila de espera, consultas, cirurgias, enfim, essas coisas todas que sempre as pessoas, a gente acaba trazendo aqui nas sessões da Câmara, né? Se esses números eles estão muito altos e a gente fala sempre em mutirões. Eu vi até no fim de semana uma notícia de Farroupilha, né, do mutirão que foi feito lá, mas enfim, aquela história que a gente já conversou, né, Margarida, em outras ocasiões, que se faz mutirão para consulta, mas depois se cria um outro problema, porque, enfim, tu zera as consultas, mas tem outras situações. Como é que estão esses números? Eles são preocupantes? Enfim, bem preocupantes. Mas a ideia que se tem é tentar contratar serviços para fazer a fila andar. O mutirão
Não funciona. Estabelece, fazer com que as pessoas tenham um atendimento, vai ter uma certa demora, mas não excessiva, né? E começar a selecionar quem pode esperar e quem não pode. Essa é a ideia. Só reforçando, assim, ó, a gente tem gargalos dentro da saúde que sempre vão existir, né? Zerar uma fila de espera de cardio, zerar uma fila de espera de oftalmo, ela é um tanto quanto quase que impossível, porque são especialidades onde o paciente, depois que ele foi uma vez na vida, ele segue em atendimento e pelo menos uma vez por ano ele vai ter que voltar. O que a gente quer, né, e está avaliando é diminuir ao máximo possível isso. Hoje a gente tinha fechado o mês de janeiro em torno de quase 10 mil pessoas aguardando oftalmo, em torno de umas 2.500, 2.600 para cardio. A nossa maior fila de espera ainda era para procto e vascular, né? E em alguns exames específicos, assim, que aí a gente vai tentar a contratualização para depois, então, dar vazão para a fila da consulta. Porque também não adianta tu contratualizar a consulta, daí ele precisa de um exame, de uma ressonância, daí não tem. Então, tu contratualiza o exame, ajusta, né? Ano passado a gente conseguiu diminuir a fila de espera de tomografia, conseguiu diminuir a fila de espera para endoscopias, né? Então, devagarzinho a gente vai fazendo algumas ações. Se a gente fosse mais efetivo na atenção básica, em alguns momentos, muitos desses pacientes não chegariam. Outros chegariam de qualquer forma, mas a gente tem que estratificar melhor isso, né, e dar uma base melhor, que é o que a gente está tentando fazer, né? Só uma última questão que me ocorreu agora, presidente. Sobre os valores das UPAs, da UPA Zona Norte e da UPA Central. A UPA Central, a gente já sabe que não cumpriu aquilo que ela foi inaugurada, ali, as pressas, enfim, de uma maneira que não vem ao caso agora, mas enfim ela abriu sem ter o serviço de pediatria, por exemplo, né? E se falou no valor que seria repassado, então como não cumpriu um serviço que estava contratualizado, esse valor foi para o fundo de reserva. Onde é que está o valor aqui nessas planilhas, esses valores, e até os apontamentos da UPA Zona Norte, onde é que estão esses valores e serviços descumpridos da UPA, tanto da UPA Zona Norte como da UPA Central? Qual é se tem esses valores, porque como foram feitos apontamentos, esses valores não eram repassados, né? Oi. Só um minutinho, deixa eu colocar na lâmina aqui. Deixa eu ver se não é essa. Não, essa. Ali, outro serviço de saúde, que fecha ali o total de 8.815.980. O que acontece? Este relatório ele é bem financeiro, é só o que a gente realmente paga. Então, provavelmente, ali dentro, como é 4 meses, ele deve ter o valor da implantação da UPA Central e uns 10 dias, porque ela abriu no dia 20, né? E isso só vai pagar... então, só tem o valor da implantação. O que acontece é o que o senhor realmente falou. Como o valor é uma gestão compartilhada, mesmo que o serviço não foi prestado lá pelo pediatra, o valor do repasse, ele continua aqueles 1.957, se eu não me engano. E o valor, então, vai para o fundo de reserva. O que eu sei, mais detalhes aí teria que ser com o pessoal da prestação de contas, que acompanha realmente o valor que é repassado para a UPA Central. Da UPA Central. Mas ele tem, então, uma conta custeio, uma conta investimento e uma conta corrente que é para as provisões. Então, essa instituição ela tem todas as contas separadinhas. Então, dificilmente tu vai usar para uma outra coisa. Então, se não usou, ficou no fundo de reserva. Mas maiores detalhes aí a gente teria que pedir uma explicação para... Isso sobre o UPA Central, né? E UPA Zona Norte, os apontamentos a UPA Zona Norte, ali a gente tem os 4 meses o pagamento, né? Porque todos têm. E nos últimos meses a gente teve um desconto do valor do percentual que a Margit pode explicar melhor, do plano de metas que a UPA não atingiu o limite. Mas eu acho que eu vou passar para a Margit, ela explica melhor.
Eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente faz o tema de casa e na próxima reunião já traz isso junto, porque vai aparecer. Os serviços contratualizados em Caxias, pelo menos os grandes, os 3 hospitais, Virvi, Pompeia, Geral e a UPA Zona Norte, e agora a UPA Central também, a gente faz a avaliação de plano de metas. Então, eles têm em torno de 20 metas, mais ou menos, uns mais e outros menos. Eu acho que o da UPA Zona Norte gira em torno de 16 metas assistenciais, não são financeiras. Então, nessas metas assistenciais, a gente faz uma avaliação de satisfação do cliente, tempo médio de espera, atendimento por faixa etária, atendimento por localização geográfica, número de horas médicas. E nesse quesito, os serviços eles têm que atingir, no mínimo, 85% das metas estipuladas. Quando tu não atinge os 80%, daí ele tem um decréscimo, né, por penalização. A UPA Zona Norte, no ano passado, teve 2 trimestres, né, que não atingiu os 80%, então teve um decréscimo na parcela. Agora, em março, se eu não me engano, é dia 11, dia 12, a gente vai ter a avaliação do terceiro quadrimestre, né, o quarto trimestre, desculpa, e aí nós vamos ver o fechamento do ano. Mas aí sim, a gente tem a possibilidade de penalização por não entrega do serviço contratado, mas é através do plano de metas. No custeio, a parcela fica igual, né? E a gente teve isso na Zona Norte em dois momentos, no ano de 2019. É retido o dinheiro, né? Esse é retido de fato. Fisicamente. Né? Sim. Mas é a única no contrato que se pode fazer isso. O resto não. Tá, eu entendi, mas não entendi. Eu fiquei meio... desculpa. Sim, a verba repassada vai... Federal eles recebem. Tá. Uhum. Não, decresce. É retido o dinheiro. Sim, fica com mas os outros não. Os outros eles recebem, não tem. Eu queria saber qual foi o valor retido. É isso que eu disse, que eu não tinha o tema de casa, mas... 600 e poucos mil, eu não lembro de cabeça. No ano, né? É que nós estamos falando de quadrimestre. É porque como a gente faz a avaliação por trimestre, tem janeiro, fevereiro e março. Sim. Então, ali em maio, eu avaliei esse trimestre e penalizei eles com, sei lá, 10% Sim. do valor da parcela. Então, esse 10% ficou retido, hipoteticamente falando. Sim. Então, o valor certinho, a Leandra acha que está mais ou menos uns 600 mil, eu acho que fecha mais ou menos isso, mas em relação ao segundo e ao terceiro quadrimestre. Né? O último a gente está avaliando agora. Beleza, obrigado. A gente pode mandar certinho os valores, que fica melhor. A questão assim, quando a gente fala em recurso da UPA, Estado e Federal, não interfere no valor que a gente repassa para o GH, tá? Porque a gente recebe pela habilitação e pela qualificação de UPA Porte 3. Então, a gente continua recebendo. Hoje, ela é uma UPA qualificada, recebe 500 mil mês do Federal e 350 do Estado, dá 850 mil. Então, dos 2,054, que é o valor da parcela do IGH, 850 é custeado pelo Estado e pelo Federal. E o restante o município tem que bancar, né? É isso. Mas depois eu posso abrir melhor os valores. Eu não sei se está dentro disso que tu disse, entendi, mas não. Então, tem uma verba que recebe, essa que tu disseste, e essas através de metas é uma verba adicional do atendimento de metas? É o mesmo valor? É o mesmo valor. Então, a gente não está recebendo tudo? Não, nós estamos. Nós não estamos repassando. A nossa verba ela não depende de atingimento de metas, porque ela não é pelo contrato de gestão compartilhada, ela é por manter uma UPA Porte 3. Né? Então, ela vai se manter, de qualquer forma. O que acontece agora, por exemplo, na UPA Central, ela ainda não está habilitada e qualificada. A gente já encaminhou toda a documentação para o Ministério para a gente poder habilitar, então, uma UPA, porque ela era um PA, né? E após, então, a habilitação, a gente vai iniciar recebendo 250 do Federal, e, se eu não me engano, é 200 do Estado.
e se qualifica, depois de um período, aumenta o valor do repasse. Isso é retroativo? Não. Não. Ela poderia ter sido aberta sem essa qualificação? Sim. Poderia? Tá. Mas assim, se perdeu, desde o início, perdeu esse valor. Não, é que eles avaliam, o Ministério trabalha da seguinte forma, ele tem que avaliar a série histórica. Então, ele nunca habilita um serviço antes que ele inicia. Tá? Acaba até adiantando, então. No caso, ele já está... A ABRE ele já vai ter como analisar. É que o Ministério trabalha nessa lógica. O serviço tem que estar funcionando para ele reconhecer o serviço e dizer sim, eu vou te dar dinheiro para isso. Então, quando o Ministério habilitar a UPA, ele vai classificar ela no porte de acordo com o número de atendimentos que ela está fazendo e a equipe que ela tem. Então, ela tem que ter uma metragem, ela tem que ter uma equipe e ela tem que produzir um número X de atendimentos. E isso é monitorado pelo Ministério. Se em algum momento o Ministério identifica que a produção baixou, mas a equipe mantém a mesma, a gente não corre risco nenhum. Agora, se a partir do momento em que a produção diminui, porque as pessoas vão menos à UPA, né, porque é um serviço de porta aberta, tu não marca a consulta lá. Então, as pessoas passam a ir menos e nós retiramos RH lá de dentro, existe o risco do Ministério avaliar o CNES do serviço e dizer, não, ela não é mais uma porte 3, ela vai ser uma porte 2. E aí ele reduz parcela. Daí sim. Porque a lógica do Ministério é essa. Tá. E essa, então, explicação que tu deu de vocês reterem e não repassam para, no caso, a administradora da UPA, é isso, né? Essas metas são estabelecidas pelo município ou é... Pelo município. Elas eu acho que é primeiro porque não tem PPCI do prédio também, essa questão toda, né? Acho que é isso, porque não... Ela é um anexo, o plano de metas é um anexo do contrato. Um anexo do contrato, isso. Sim. Agora e aí, a partir do momento em que existe uma comissão que avalia, que fazem as reuniões, e eles podem alterar metas e criar novas ou retirar metas no momento da reunião. Tem participação social do Conselho Municipal de Saúde, do representante do gestor da unidade e nosso representante da secretaria na comissão. As UPAs, por exemplo, a central, o Ministério exige de nós determinadas metas. Por exemplo, nós temos que ter X atendimentos pediátricos. Se nós não tivermos esse atendimento pediátrico, não é considerado. Então, precisa... se não tem... na verdade, não precisa pediátrico. Não precisa pediatra. Precisa setor pediátrico. Precisa ter atendimento pediátrico. Número X. Tu tem que ter um registro para cada 1.000 atendimentos. X, né? X atendimentos tem que ser de faixa etária menor do que 13 anos. Tu não pode ter uma produção lançada no Ministério da Saúde zerada de menores de 13 anos. Daí tu vai caracterizar, não, esta UPA fecha a porta para a criança. Né? Então, independente de quem atenda... tem que ter um profissional lá que atenda esta demanda espontânea, essa demanda que chega lá, né? Porque tu vai ter pesquisar em UPAs do Brasil, tu vai ter UPAs em outros municípios que não tem pediatra, né? Mas atendem crianças full time, assim, o tempo inteiro. Isso. Bom, então finalizo perguntando se a aprovação dos integrantes da comissão aqui presentes, né, e se há alguma dúvida ainda. Ok, aprovado. Então, eu encerro essa reunião do relatório da gestão de prestação de contas, terceiro quadrimestre, audiência pública realizada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara em uma reunião extraordinária. Agradecemos a presença da equipe da Secretaria de Saúde, que está se disponibilizando a sanar as dúvidas posteriores apresentadas pelos vereadores aqui, a nossa assessoria da comissão, a TV Câmara e os demais assessores de vereadores que estiveram presentes. Uma boa tarde a todos.